Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com imensa alegria que aqui retornamos para esse nosso breve contato, que nós consideramos o Evangelho da família em Cristo, ou seja, o encontro da família com Jesus. Um momento de reflexão, um momento de encontro com Jesus, nosso Mestre e Senhor. Porque o Evangelho no Lar proporciona a harmonização de nossos corações, de nossas famílias, permitindo que o Mestre Jesus venha até nós e permaneça ao nosso lado. Não vamos esquecer o recipiente com a água a ser fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Ao término da nossa reunião, devemos ingerir essa água como medicamento grandioso para todos os nossos males. Ingeri-lo com muita fé, com respeito, sabendo que ali nós estamos encontrando os ingredientes que necessitamos para a nossa harmonização física, mental e espiritual. Então, meus amigos, hoje é o último domingo do ano de 2024, dezembro chegando ao final. Então, dá graças a Deus por esse ano de experiências que nós tivemos. Dando início, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a lição 102, o capítulo 102. Nós e César. E Jesus respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Registro de Marcos, no capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erro nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolve os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crite acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Que desafio! Muito difícil, né? Porque nós vivemos em sociedade e aqui ele quer dizer, Emmanuel,
que estando em sociedade, nós estamos sujeitos a governantes indisciplinados, às vezes desonestos, mas que devemos dar a nossa contribuição através do nosso trabalho, do nosso exemplo honesto, reto, porque essa passagem, Jesus foi questionado, quanto aos impostos cobrados na época, e ele pede para ver a moeda da época e qual seria a imagem que ali estava. Era a imagem de César, o governante. Aí ele diz: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, dizendo para que aquelas pessoas agissem com responsabilidade, pagando os impostos e encontrando uma outra forma, uma outra maneira de questionar e de reverter aquela situação, mas dando a Deus o que é de Deus, que é o nosso testemunho, que é a vivência dos valores éticos e morais. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Vamos elevar nossas mentes, nossos corações ao alto, para que possamos entrar em sintonia com as forças positivas da natureza, do universo. Senhor Jesus, dai-nos a vossa bênção, para que, fortalecidos pela vossa misericórdia, possamos encerrar mais um ano que nos foi concedido pelo Pai, revigorados para darmos início a uma nova experiência, a um novo ciclo. Ajuda-nos nesse momento para que o estudo que faremos seja um estudo de reflexão, seja um estudo de conexão com os guias espirituais, para sairmos revigorados dessas reflexões que ora faremos. Fica conosco Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, como já afirmamos, hoje é o último domingo de dezembro, o último domingo do ano de 2024. E é uma oportunidade de fazermos um balanço, vamos assim dizer. De fazermos assim uma avaliação das nossas ações durante o ano que está prestes a terminar. É um momento muito grandioso de agradecimento pela oportunidade de termos aprendido, pela oportunidade de termos vivenciado experiências que nos fortalecem, mesmo aquelas experiências difíceis que nos trouxeram sofrimento, que nos trouxeram dor, porque experiências de doença, experiências da partida de entes queridos, de pessoas amadas, mas todas as vivências são vivências que devem nos conduzir a reflexões. O que essa situação, o que essa experiência que eu estou passando está querendo me dizer? Está querendo despertar em mim? Porque a vida retorna para nós tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós direcionamos a ela. Há, sem dúvida, os comprometimentos de vidas passadas. Os comprometimentos pelos nossos desregramentos, pelos nossos desequilíbrios, e que hoje chegam em forma de
conflitos, restrições, de lágrimas, mas também não esqueçamos que muitas vezes a vida nos devolve o sofrimento, porque na presente encarnação estamos sendo invigilantes, estamos sendo pessoas que não estamos observando as leis divinas. Nós relaxamos em nossa observância da ética e da moral muitas vezes e vamos, sem dúvida, colher as consequências. Então, é uma oportunidade de comemorarmos os êxitos conquistados, que com certeza existiram, basta que a gente tenha conseguido atravessar as experiências negativas de sofrimento sem desespero e sem revolta. Já é um grande êxito. Então, as festividades de Ano Novo nos convidam a um balanço moral sobre a qualidade do nosso plantio durante o ano que está indo embora. Ao passo que nos destacam as expectativas possíveis resultantes de nossa semeadura para a colheita no ano que vem. Então a gente poderia perguntar, o que temos plantado? Fazendo assim uma referência àquela parábola maravilhosa que Jesus relatou, que é a parábola do semeador. Então, enquanto nós estamos reencarnados, em nosso meio, nós estamos tendo a oportunidade de acesso aos ensinamentos de Jesus, que sempre nos convidam a ter uma nova consciência moral, a buscarmos a nossa reforma íntima em meio a todas as dificuldades que nos cercam. E nessa parábola do semeador, que todos nós já ouvimos, mas nós vamos aqui repetir, onde ele diz: quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vê um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Isso ele já está se referindo à parábola anteriormente descrita por ele, né? Que havia aquele homem que saiu a semear e suas sementes caiu ao longo do caminho e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra, onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. É no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. E prosseguindo, vem então o comentário. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e o tira, e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho, ou seja, as pessoas que ao longo da vida têm acesso à palavra, ao ensinamento de Jesus, mas que não dá importância. Deixa passar. Aquele que recebe a semente em meio das pedras
é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Aquele que fica empolgado, né? Escuta e já fica empolgado, mas depois, como não tem firmeza, como essa sua empolgação é aparente, é superficial, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da parábola, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Quer dizer, às vezes a gente escuta a palavra, mas nós não nos deixamos penetrar por aquela essência, por aquela palavra, e de repente ela não vai prosperar, né? Por quê? Porque estamos muito mais preocupados com os cuidados materiais da vida e a riqueza, que vão abafar essas sementes e elas não vão frutificar. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Aqui é Mateus, no capítulo 13, no versículo 18 a 23. Então, nós aqui estamos vendo que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece a parábola do semeador e nos indica os caminhos corretos de nosso plantio no decorrer da nossa existência. Aqui nós podemos tanto ser a terra a receber as sementes, como também ser aquele que vai semear, jogar a semente, ou seja, divulgar a semente do Evangelho. Aí a gente pode se perguntar, que tipo de semeadura nós temos plantado? O que temos feito com as sementes do Evangelho? São duas situações que podemos questionar. Estamos sendo, que terreno nós estamos sendo? O do espinheiro? Aquele das pedras? Aquele que tem pouca terra? Ou aquele que está atento aos ensinamentos do Evangelho e está aproveitando a semente para que elas venham dar bons frutos, para que os ensinamentos do Cristo que nós estamos recebendo sejam ensinamentos que estamos atentos, estamos ouvindo, estamos compreendendo e estamos procurando fazer com que esses ensinamentos dêem bons frutos, nos conduzindo a uma reforma íntima, nos conduzindo ao crescimento moral, espiritual, à conquista das virtudes, à superação das nossas más inclinações, para que nos tornemos pessoas do bem, pessoas fervorosas, exemplificando o amor de Jesus pela prática incessante do bem. Então, é uma parábola que diz muito respeito a todos nós, como todas as parábolas. Mas aqui nós temos a parábola que nos faz refletir sobre o que temos feito com os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Evangelho. Que tipo de terra, de terreno nós estamos sendo? Da mesma forma, qual tem sido o nosso arado, ou seja, qual tem sido o nosso, vamos assim dizer, onde nós estamos querendo semear, lançar as nossas sementes. Também uma boa reflexão. Temos buscado
lançar sementes junto daqueles menos favorecidos, aqueles que ainda estão aquém do entendimento do Evangelho do Cristo? Porque os nossos conhecimentos precisam ser compartilhados na transmissão e na exemplificação. E Jesus também, através dessa parábola, nos ensinou que a boa semeadura passa pela porta estreita. Aquele outro ensinamento de Jesus, né? Ele fala da porta estreita, que para chegar ao reino de Deus tem que se passar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Ele quer dizer o quê? Que a porta é estreita, porque para acesso ao reino de Deus, nós precisamos tirar de nós tudo aquilo que nos é nocivo, as impurezas mentais, morais e espirituais. Porque a porta da perdição ela é larga para que nós possamos passar e dar evasão às nossas imperfeições, aos nossos desregramentos, às nossas viciações. Por isso que é uma porta da perdição. E ele diz o quê? Que a semeadura precisa passar. A boa semeadura é aquela que passa pela porta estreita. Que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, como já afirmamos. E poucos a isso estão resignados para buscar esta superação das más inclinações. E diz mais: o verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral, por sua efetiva reforma íntima, no esforço empregado para dominar suas más tendências, né? Então, é um desafio permanente que nós espíritas vivenciamos, que é reconhecer, tomar consciência das imperfeições, das más inclinações, a fim de lutar para vencê-las, para eliminá-las da nossa vida, do nosso ser. É um grande desafio, porque o acesso aos ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita, o conhecimento não vai nos livrar de uma hora para outra das nossas imperfeições. Vai fazer com que a gente tenha consciência, tome conhecimento, a gente identifique em nós mesmos o egoísta que ainda somos, o presunçoso, o orgulhoso, o invejoso, essas deformidades morais, humanas. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas nós sabemos o que existe dentro de nós. Mas o conhecimento do Evangelho, o esclarecimento da doutrina espírita, vai nos dar condições de fazer uma reflexão, identificando essas más inclinações e nos dando forças para lutarmos e vencermos. Não é fácil, porque há imperfeições que estão arraigadas em nós, estão impregnadas há muito tempo, porque são vivências de muitas e muitas vidas passadas. Então, está ali cristalizado de tal forma que precisa muita resignação, muita luta, muita batalha. Às vezes a gente pensa, eu já venci, mas aí a vida nos surpreende com a provação, nos testa. E quando a gente menos espera, está vendo que aquele nó moral e espiritual ainda está ali. Quando, por exemplo, a gente acha que já tem compreensão com as falhas do outro, que já tem exatamente a capacidade de compreender, de perdoar, e a vida nos coloca numa situação em que vem à tona a nossa revolta,
que vem à tona exatamente a indignação de querer que aquele que nos prejudicou, que nos ofendeu, pague pelo que fez. Aí vem o ressentimento, vem a mágoa e a gente termina se decepcionando conosco mesmo, fica triste, mas caiu, né? A gente levanta e prossegue fazendo as reflexões, porque afinal de contas, orar e vigiar é para todos. Então, meus amigos, temos que, nesse momento, um momento de um novo ano que se aproxima, nós indagarmos qual é o nosso propósito de vida, o que nós pretendemos com os nossos talentos, né, os talentos que Deus nos concedeu. Que direcionamento nós podemos dar a esses talentos? Podemos multiplicá-los, colocando-os a serviço do nosso semelhante. É quando os talentos, eles se tornam quase que sublimes, iluminados, porque eles não servem apenas para nós mesmos. Mas a gente coloca, tem o propósito de colocar as minhas potencialidades para ajudar, para servir ao meu próximo. Aí é um propósito que ilumina o nosso caminho. Então, meus amigos, aqui há um comentário do Espírito que nos diz o seguinte: o destino final da moral de Jesus é a conquista do reino de Deus, e o da moral espírita é a reforma íntima que levará todos nós, enquanto espíritos eternos e perfectíveis, à depuração integral de nossas falhas e faltas, elevando-nos à classe de espíritos puros. Afinal, o lugar no mundo espiritual não deriva de um privilégio ou da outorga de um direito, mas da evolução espiritual de cada um. Na verdade, esse é um comentário de Allan Kardec. Exato. Então, meus amigos, vamos procurar não desperdiçar o nosso tempo fazendo coisas erradas, dando expansão ao nosso egoísmo, mas nos propondo a edificação do reino de Deus em nós mesmos e ao nosso redor. Haroldo Dutra, no YouTube, ele disse que o próximo ano será muito difícil, porque haverá muita dor. Eu não vou dizer exatamente o que ele diz, porque é meio chocante. Quem quiser procure no YouTube. Mas é a transição espiritual está acelerada, né? Vamos assim dizer. E o próximo ano terá suas dificuldades, terá os seus conflitos, seus embates, porque ele diz, não dá mais para esperar. Então, devemos aproveitar mais um ano que se aproxima para desenvolvermos as nossas potencialidades do bem, para amarmos mais, independentemente se a outra pessoa merece ou não, de perdoarmos incessantemente, porque quem perdoa se beneficia, e triste daquele que não aceita o perdão ou que não sabe perdoar. Fazer o bem sem ver a quem, porque só o amor é o que nos engrandece, é o que nos fortalece e nos conduz
ao reino de Deus. Que tenhamos assim um final de ano abençoado, de paz, saúde, e um novo ano de propósitos elevados, de propósitos voltados para o bem, voltados para o amor e para a caridade. Então, meus amigos, queremos agradecer pela companhia de todos vocês durante o ano e vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos emitir vibrações que significam um pensamento, um desejo verdadeiro de ajudar. Pensando na paz, no amor, na saúde, na esperança. Senhor nosso Deus, rogamos, Senhor, mais uma vez, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, para que entendam que todos somos filhos do mesmo Deus, qualquer que seja o nome que dermos a Ele. Que não deve existir diferenciação de raças, de credos, nenhum tipo de diferenciação, mas a harmonia e a paz entre todos. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela continue conectada aos ensinamentos da codificação e ao Evangelho do Cristo. Pela paz, entendimento e concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos, físicos, mentais, espirituais, para que não falte aos seus corações a fé e a esperança. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Senhor Deus, nesse término de ano, que tenhamos perspectiva de um novo alvorecer, em que possamos estar conectados com as vossas leis, com os ensinamentos do Mestre Jesus, porque só assim conseguiremos avançar na estrada do progresso. Vamos fazer breve pausa para que cada um faça suas rogativas específicas. Nosso Pai que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso, do corpo e do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz do entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.